O que é que o irmão do Senhor falou sobre a cura divina? Nós podemos chamá-lo de São Tiago, ou Tiago, o irmão do Senhor. Essa epístola, conhecida como Epístola Geral, ela contém ali os princípios para a igreja, as doutrinas, as orientações para o lado prático, para a prática da igreja. Aquele lado da praticidade, do funcionamento da igreja e como é que os cristãos deveriam se comportar e fazer as coisas e também viver a vida cristã. Então, o irmão do Senhor, Tiago, ou Santiago, no capítulo 5, versículo 13, tem a receita para você, a receita para mim, a prescrição do que devemos fazer quando alguém está doente. Não podemos esquecer que a primeira pessoa a orar por alguém doente na Bíblia foi o nosso amado patriarca Abraão, em Gênesis capítulo de número 20, certo? Está escrito que Abraão orou para certo rei e este rei, com sua nação e o seu povo, foi curado por causa de sua rebelião pelo ato de pegar a mulher de Abraão para tê-la como esposa. Se encontra em Gênesis capítulo 20 este relato. Então Abraão foi o primeiro homem mencionado na Bíblia que Deus o chamou de profeta a orar, a interceder, a pedir misericórdia, a clamar, a abençoar pessoas que estavam doentes. A primeira menção de doença e de enfermidade está também neste relato da história de Abraão. Dentro da Bíblia existe um fio de ouro que nos leva a vários períodos bíblicos em que pessoas são curadas. No Antigo Testamento, temos ali, antes da lei, Abraão, o profeta, orando para que pessoas fossem curadas. E Deus ali curou a nação daquele rei, o seu povo, da esterilidade, porque as mulheres não estavam podendo ter filhos devido ao ato do rei de Gerar, Abimeleque, possuir ou querer possuir a mulher de Abraão. Deus curou as suas criadas, a sua esposa e as pessoas do seu povoado ou do seu reinado. Existem outros textos de profetas, como Elias ressuscitando, curando, Eliseu. Temos ali reis que foram curados por buscar a presença de Deus, Ezequias, por exemplo. Então existe ali um fio de ouro dentro da Bíblia, há uma corrente de anunciação, há ali uma corrente que perpassa como se fosse um fio de ouro, mostrando que Deus tem curado, tem sarado, tem restaurado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No período apostólico, no período de Cristo, Jesus curou. No período apostólico, os apóstolos curaram. E Jesus Cristo deixou incumbido ou deixou a missão da igreja de que ela, dentro da missão da igreja, de que ela também exercitasse os dons de cura e curasse os doentes, expulsasse demônio, ressuscitasse os mortos. Em Marcos capítulo 16 temos aí este relato que diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora nós temos aqui o irmão do Senhor, Tiago, dizendo em Tiago capítulo 5, dando ali uma prescrição, dando ali uma orientação para o que devemos fazer no caso de doença, de aflição, de enfermidade, certo? Está escrito em Tiago 5,13, está alguém entre vós aflito? Ou seja, a pessoa muitas vezes está aflita, angustiada, deprimida, preocupada,
aqui não está dizendo está alguém entre vós doente, está alguém entre vós aflito. Está passando a maior luta da vida. Está passando por tribulação, por aflição. Está sofrendo, está sendo angustiada, está deprimida. A pessoa está passando por um problema terrível e ela está com o coração ferido, machucado, caluniado, e a circunstância pode ser várias. Vários motivos podem levar a pessoa a estar aflita. Mas aqui diz: se está alguém entre vós aflito, ore. Olha só a prescrição, a orientação que Tiago, irmão do Senhor, dá para a igreja através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi gerada, ela nasce do Espírito Santo para o homem. Então, ainda que o irmão do Senhor tenha tido experiências com o Senhor após a sua ressurreição, ele está aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo a dizer a nós, a dizer à igreja de sua época e também à igreja dos dias de hoje, que se alguém está aflito, essa pessoa deve orar. A própria pessoa deve orar. A pessoa deve clamar a Deus para que Deus arranque esta aflição, para que Deus resolva o problema no qual está fazendo ela passar por essa aflição. Seja lá angústia, depressão, seja lá aflição, seja lá perturbação da alma, do coração, qualquer que for a aflição, o irmão do Senhor, Tiago, diz que a pessoa deve orar. O primeiro problema que temos aqui é o problema da aflição. E qual é a solução para esse problema? Essa pessoa, ela deve orar. Ore, está escrito, tá bom? Então, se você está passando por alguma aflição, por alguma perturbação, por alguma angústia, você deve orar. Você deve construir o seu altar com Deus em oração. É claro que alguém vai te trazer uma cobertura de oração. Você pode convidar amigos para orar, pessoas que estão te acompanhando, mas a Bíblia diz que você principalmente deve orar e buscar a cura do seu coração, da sua alma, a libertação desta aflição, tá bom? É aquilo que o Espírito Santo diz através ou por intermédio de Tiago, irmão do Senhor, em Tiago capítulo 5, versículo de número 13. Depois ele diz: está alguém contente? Está alguém feliz? Está alguém com felicidade no coração? Está super feliz? A bênção chegou, as coisas estão boas, está com saúde, está com dinheiro no bolso, o filho foi liberto, a esposa está uma bênção. Está escrito então que essa pessoa deve cantar louvores. Está alguém contente? Cante louvores. Adore a Deus. Olha a importância da gratidão, da adoração, do enaltecer a Deus. Mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, não sou um bom levita. Então você tem que adorar a Deus de outras maneiras. Adore a Deus em oração. Fale com Deus a respeito da tua situação, que você está feliz, porque coisas estão acontecendo e você está ali adorando Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura os que tais o adorem em espírito e em verdade. Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Então você deve entender que Deus está querendo da sua parte o reconhecimento e a gratidão de que você está na bênção, de que Ele é o seu Senhor, de que você é o seu servo, certo? Então, se você está feliz, adore a Deus. Louve o nome do Senhor, enalteça o nome do Senhor, o seu nome santo. Mas o texto a seguir, no versículo 14, diz: está alguém entre vós doente? Veja bem, ele, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, primeiramente pergunta se está alguém entre vós aflito, que pode acontecer, mas não é para estar. Por algum motivo a pessoa ficou aflita, esta pessoa deve orar. Deve buscar a presença de Deus. Depois ele diz: está alguém contente? Cante louvores. Adore o nome do Senhor. Exalte, agradeça, seja grato a Deus. Depois ele diz: está alguém entre vós doente? Não é comum ter alguém entre vós doente, mas está entre vós alguém doente?
É? Será que se você está doente, você deve orar? Sim. Será que você está doente, você deve cantar? Pode ser. Mas o interessante é que ele diz aqui que se está alguém entre vós doente, uma pergunta que ele faz, é a terceira pergunta que ele faz. A primeira: está alguém entre vós aflito? Porque o poder de Deus é capaz de destruir qualquer aflição, de nos libertar de qualquer aflição. E eu profetizo agora que, em nome de Jesus Cristo, essa aflição que está afligindo a tua alma, o teu coração, essa depressão, essa opressão, talvez você está deprimido, deprimida, que Deus se liberte agora. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Adore a Deus, enalteça o Senhor, engrandeça a Deus, louve o teu santo nome. Está alguém entre vós doente? Olha a receita que Tiago, o irmão do Senhor, nos dá em São Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Olha o que você tem que fazer. Chame os presbíteros da igreja e estes orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Então, se você pertence a uma igreja, ou se você está enferma, doente, enfermo, se essa doença está atrapalhando a sua vida, se você não está tendo sossego e felicidade na sua vida, essa doença está fazendo você gastar todo o seu dinheiro, procure uma igreja que tenha presbíteros, ou seja, que tenha anciões ou homens maduros na fé, que sejam capazes, que tenham oração da fé, ou que tenham fé em suas próprias orações, ou que agem, atuam e funcionam debaixo de uma fé viva e poderosa. Chame os presbíteros da igreja. Aqui fala-se de idade e também de maturidade. Presbítero é ancião, homem maduro, pessoas de fé, compromissadas com o reino de Deus. Chame os presbíteros da igreja e estes orem por ele. Por quem? Pelo doente. Pelo doente. É necessário também que os presbíteros façam a oração da fé. E qual é a oração da fé? É os presbíteros acreditar que é a vontade de Deus curar aquela pessoa. Não tem como ser um presbítero ou como fazer uma oração da fé desacreditando das promessas de Deus. É necessário que ele ore a oração da fé, que seja um homem maduro, que seja um obreiro de Deus, e essa pessoa, ela vai orar por você, orar por sua vida. E você que é presbítero, você deve entender que você deve andar com o óleo ungido e que você tem você tem como que obrigação de entender que os enfermos confiam que quando você impor as mãos sobre eles e os ungir com óleo, eles serão curados. As pessoas esperam isso de você. E você que está doente, você precisa procurar uma igreja que tenha os anciões, que tenha os presbíteros, porque aqui temos uma orientação, um mandamento do Senhor de que você deve buscar oração através dos presbíteros. É claro que nós podemos também entender esse texto como um texto que se refere àquelas pessoas que não têm uma certa maturidade na sua vida espiritual, porque você também pode orar por você mesmo. Você também pode acreditar na sua própria cura e que você tem fé suficiente para ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, onde quer que você esteja. Então nós temos aqui um texto para pessoas que são, vamos dizer assim, meninos na fé. Pessoas que precisam ver o físico para entender o espiritual. Porque aqui está escrito que devemos chamar os presbíteros da igreja, né? E eles devem ungir esta pessoa com o azeite ou com o óleo da unção. No Antigo Testamento era comum eles levarem o óleo de oliva para curar feridas, para curar certas enfermidades. Tinha ali, acreditavam, um poder medicinal. Pode ser que sim, mas neste texto o óleo é apenas simbólico, deve ser usado de forma literal, mas não é o óleo que tem o poder, não é o óleo que tem a unção, mas a Bíblia diz que a oração da fé, no verso 15, e a oração da fé, não é o óleo,
Você deve ser presbítero, ou seja, você é o doente que busca o presbítero deve ter o óleo, e é obrigação do presbítero ter o óleo, mas ter fé para poder fazer a oração da fé, porque o óleo é apenas um símbolo da unção, daquilo que Deus está fazendo no reino espiritual, para o reino físico. Mas no versículo 15 está escrito que a oração da fé salvará o doente. A oração da fé que salvará o doente. Ou seja, aquele presbítero que ora acreditando no poder de Deus sarador, no poder de Deus curador, no poder de Deus libertador. E está escrito, e o Senhor o levantará. Você está enfermo? Você está doente? Você chama o presbítero da igreja é aquele homem cheio de fé. E você que é presbítero tem que entender que a pessoa que está doente está precisando da sua oração. Se prepare, ande em consagração, use o óleo como símbolo da unção de Deus. Unja a pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é nesse nome que há poder. Invoca o poder de Deus, da cura divina sobre essa pessoa. E está escrito que a oração da fé, a oração vinda de uma pessoa com fé, e a oração vinda também de um coração que acredita nas promessas de Deus, a própria pessoa que está ali para receber a oração está crendo, está com fé, e o próprio ministro no qual está impondo as mãos e ungindo com óleo tem que fazer a oração da fé. E está escrito que o Senhor o levantará, certo? E também se essa pessoa tiver cometido, e se houver cometido pecados, será perdoado. Muitas vezes a pessoa está enferma por causa de um ataque de demônios, por causa de leis naturais que foram quebradas, ou talvez por causa de seus próprios pecados, de suas transgressões. Mas os presbíteros orarão e pedirão a Deus perdão, que Deus perdoe os pecados cometidos daquela pessoa, e a própria pessoa que está sendo vítima da doença deve pedir perdão por seus pecados no momento da oração. Se caso ela fez uma análise da sua vida, ela fez uma reflexão e ela vê que existem evidências de ela estar doente ou enferma por causa de transgressões. Não é todo caso que deve ser considerado que é pecado, né? Não é todo caso que podemos dizer assim, todo tipo de doença é pecado. Não é isso que o texto quer dizer, mas se caso houver cometido pecado, ela pede perdão para Deus primeiramente, para o seu próximo, ou seja lá para quem for, e ela será perdoada de seus pecados e Deus a levantará. Está escrito também no verso 16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha só o poder de confessar as nossas culpas. Muitas vezes maltratamos alguém, muitas vezes estamos em transgressão contra Deus, muitas vezes somos culpados de estarmos em certas condições, mas quando nós pedimos perdão, quando nós confessamos os nossos erros e oramos uns pelos outros, em vez de falarmos mal um dos outros, em vez de amaldiçoarmos uns aos outros, devemos orar, confessar nossas culpas e fazer a oração da fé e permitir que alguém faça a oração da fé por nossas vidas, e então nós seremos curados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja.